Fala aí, galera, um salve, salve a todos. Prazer imenso estar falando aí com vocês. Meu nome é Leonardo Favarin. Vamos tratar aqui dessa parte da legislação específica do regimento interno para o Tribunal de Justiça. Perfeito? Você aí que adquiriu, né, o meu pacote de exercício, agradeço a você, né? Espero que você esteja gostando e também manda um feedback, né? É bom sempre receber um feedback. Ó, professor, faltou exercício aqui, tá bom aqui, né? Tudo exatamente para ficar melhor, né, da primeira qualidade, tá? Melhor qualidade possível para te atender, e segundo, exatamente fazer um material específico para você, né? Para atender exatamente o máximo de pessoas possíveis, tá? E você que não adquiriu, tá assistindo aí pelo YouTube, tudo, pode ir lá no meu site www.passecertoconcurso.com.br e tem lá o pacote de exercícios com mais de 300 questões, todas distribuídas por matéria: português, ética, legislação especial, direito administrativo, constitucional, processo civil, processo penal, legislação, tudo isso para você conseguir sua aprovação no concurso, né? Então tem lá exercícios e eles são comentados, beleza? Vamos lá, vamos para a primeira questão aqui, ó. Aqui, na verdade, a gente tem que observar que tem determinados dispositivos que eles entram em conflitos, seja com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, seja com a Lei de Organização de Divisão Judiciária. Você às vezes lê um negócio, né, na Lei de Organização Judiciária, na Lei 6.956, e lê aqui no Regimento Interno, tu vai ler outra coisa, tá? Então, cuidado, fica atento quando a questão vier te abordando segundo a Lei de Organização de Divisão Judiciária, segundo o Regimento Interno. Então a gente tem que, e eu vou trazer uma comparação aqui, eu botei alguns exercícios exatamente que abordam isso, tá? Vamos lá. Em relação às competências e características do regimento interno, né, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, podemos afirmar. Vamos lá. O regimento interno, então, o que vocês têm que estudar? Vocês têm que estudar, óbvio, as competências do Tribunal Pleno, do órgão especial e do Conselho da Magistratura. Você tem que saber, né, esse beabá bonito para a tua prova, né? Então, na verdade, o que a gente vai? A gente vai lá para o artigo 2º, né, o artigo 2º, que trata do Tribunal Pleno, perfeito? Então vamos lá, vamos ler a primeira questão. O Tribunal Pleno, integrado por 160 desembargadores, que dentre eles, 1/3 será escolhido pelo 5º Constitucional. Olha só, cuidado na hora da prova. Por quê? Porque a gente tem que observar isso aqui, ó, marca isso daqui. Primeira coisa, composição do Tribunal Pleno. Aqui, ó, marcou, né? Na verdade, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ele é composto por 180 desembargadores. Isso daí, tranquilo, não tem problema, não tem bicheira, não tem nada. Por quê? Porque na Lei de Organização de Divisão Judiciária, a famosa Lei de Gerges, no artigo 4º ela já fala exatamente isso, tá? Então, não tem problema nenhum. O Tribunal de Justiça com sede na capital, né, na sede na capital do Estado, e jurisdição em todo o território do Estado do Rio de Janeiro, compõe-se de 180 desembargadores. Esse daí é o Tribunal Pleno, beleza? Então, tranquilo, questão errada, né? Já começa por aqui. Mas a gente tem que observar que, se viesse 180 desembargadores, que dentre eles, né, esses aqui, né, 1/3 será escolhido pelo 5º Constitucional. Marca isso daqui. Outro ponto, né? Então, vamos falar que desses 180 desembargadores, 1/5, no caso, deixa eu botar aqui, ó, 1/5, 36 desembargadores vão ser, né, escolhidos dentre advogados e membros do Ministério Público para compor o respectivo tribunal, tá? Então, beleza, letra A tá errada. B, compete ao Tribunal Pleno a escolha, né, dos candidatos ao 5º Constitucional do Ministério Público e da Advocacia, que integrarão a lista sextupla, né? Então você, já tem que tomar cuidado, que eu ainda estou trazendo aqui o famoso 5º Constitucional, né? Então vamos lá. Primeiro,
Compete ao Tribunal Pleno a escolha, né, 2 candidatos, faltou um D aqui que eu vou colocar, tá? 2 candidatos, a escolha 2 candidatos ao 5º Convencional do Ministério Público e da Advocacia que integrarão a lista sextupla. Olha só, primeira coisa, vocês têm que remeter, na hora da prova, a lista sextupla. Né? Depois dessa lista sextupla, vem uma lista tríplice. Depois dessa lista tríplice, vem a escolha. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos pegar a Constituição Federal, deixa eu abrir lá minha Constituição Federal, né? A Constituição Federal, no artigo 94, deixa eu botar o artigo 94 aqui para a gente ler, que fala exatamente sobre isso. Então, olha só, primeiro, o artigo 94 vem falando assim, ó, 1/5 dos lugares dos TRFs, Tribunais dos Estados, então, Tribunais dos Estados, né? Será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e advogados de notável saber jurídico e reputação ilibada com mais de 10 anos de atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Então você já queimou essa questão, porque a lista sextupla, ela não vai ser feita pelo Tribunal de Justiça. A lista sextupla, ela é feita pela respectiva classe, no caso o Ministério Público ou a OAB do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito? Ela vai indicar uma lista com 6 nomes. Beleza? Essa lista de 6 nomes, ela vai ser reduzida para uma lista tríplice de acordo com o Tribunal de Justiça, né? Então o Tribunal de Justiça vai fazer a lista tríplice. Beleza? Maravilha? E vai fazer o quê? Vai enviar para quem? Ó, recebidas as indicações, o tribunal formará uma lista tríplice enviando ao Poder Executivo. No caso do Estado do Rio de Janeiro, o Poder Executivo é o governador do Estado, né? Que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes para a nomeação. Então, a escolha aqui vai ser a cargo do governador do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Uma lista sextupla pelo integrante das classes, né? Lista tríplice feita pelo Tribunal de Justiça, 3 nomes, e a escolha, governador do Estado do Rio de Janeiro. Pronto, acabou, não tem problema, né? Então, ó, compete ao Tribunal Pleno a escolha dos candidatos ao 5º Convencional do Ministério Público e da Advocacia que integrarão a lista sextupla. O que você tem que tomar cuidado? Olha só, no artigo 2º, né, do Regimento Interno, inciso 3, vem falando assim, ó, escolher, compete ao Tribunal Pleno, né, tanto é que o artigo 2º do Regimento Interno também fala que são integrados por 180 desembargadores, então o Regimento Interno e a Lei de Organização e Divisão Judiciária fala exatamente os 180 desembargadores, então não tem nenhum problema entre eles, né, então todo mundo em comum acordo. Porém, o inciso 3 fala assim, escolher os candidatos ao 5º Convencional do Ministério Público e da Advocacia que integrarão a lista tríplice. Então, ó, lista sextupla, Ministério Público e OAB, eles que vão fazer dentro deles a escolha de 6 nomes. Depois, o próprio Tribunal de Justiça, o Tribunal Pleno, vai escolher 3 nomes, lista tríplice, para quem decidir um dos 3, o governador do Estado do Rio de Janeiro. Foi? Maravilha? Cuidado com isso na hora da prova, tá? Então, não é o Tribunal Pleno que vai fazer a escolha. Quem faz a escolha é o Poder Executivo, é o governador, tá? Continuando. C. Compete ao Tribunal Pleno escolher o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Opa, né? Que a gente tem que tomar cuidado aqui? Primeiro eu vou pegar a Constituição Federal. Cadê a Constituição Federal? E eu vou pegar lá na parte eleitoral, tá? No artigo 120 da nossa Constituição. Deixa eu abrir aqui uma abinha aqui, ó, botar aqui artigo 120 da Constituição Federal, que trata, né, do Tribunal Regional Eleitoral. Cada estado vai ter o teu, então o TRE do Rio de Janeiro, ele vai ser composto por quantos membros, né? Essa é a pergunta. Então vamos lá, os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão, né, mediante eleição e pelo voto secreto. Primeiro,
2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. Então você observa, ó, TRE, 2, que são o quê? Desembargadores do Tribunal de Justiça, né? Então, do Estado do Rio de Janeiro. Esses 2 desembargadores vão ser os 2 dos juízes do TRE. Beleza? Maravilha? Também vamos ter 2 juízes dentre os juízes de direito. Perfeito? Então, bota aí, ó. 2 juízes de primeiro grau, né? Do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito? Até aí, tranquilo, né? E aí, de um juiz do TRF com sede na capital federal e não havendo um juiz federal. Então, bota aí, no caso, né, do Tribunal Regional Federal. Perfeito? Até aí, tranquilo, né? E aí, ó, por nomeação do presidente da República, de 2 juízes, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicado pelo Tribunal de Justiça. Então, opa, 2 dentre 6. 6 o quê? 6, se você reparar, 6 advogados, né? 6 advogados. Perfeito? Quem vai escolher esses 2? O presidente da República. Mas esses 6, eles são indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E agora, o que eu quero falar com vocês? O regimento interno, né? O regimento interno fala uma coisa muito interessante, né? Na verdade, eu queria pegar aqui, ó, cadê a competência do órgão, cadê? Órgão especial. Cadê? E fala assim, ó, o órgão especial indicar ao presidente da República os nomes de 6 cidadãos de notável saber jurídico e idoneidade moral para a composição do Tribunal Regional Eleitoral e respectivos suplentes. Olha como é que o regimento interno utiliza o termo cidadãos. 6 cidadãos para compor o TRE. Mas calma aí, professor. São cidadãos? Sim, mas eles são advogados, né? Então, 6 advogados que vão ser indicados para o presidente da República. O presidente da República vai escolher quantos? 2 para compor o quê? O Tribunal Regional Eleitoral. Foi? Tranquilo? Cuidado com isso, né? Porque, às vezes, o termo não fica tão bonito. E aqui agora a gente vai perguntar, né? Agora a pergunta é: quem vai ser o presidente do Tribunal Regional Eleitoral? O presidente e o vice-presidente vão ser escolhidos daqui, ó, dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Perfeito? Cuidado! O parágrafo 2º do artigo 120 da Constituição fala: o Tribunal Regional Eleitoral elegerá o seu presidente e o vice dentro dos desembargadores. Então vem para a pergunta: quem vai escolher esses benditos presidente e vice-presidente aqui do TRE? Aí você responde: o próprio TRE vai escolher o seu presidente e o seu vice-presidente. Eu vou ter que escolher 2 de 2 pessoas que estão ali. Pronto, acabou. Então vem para a questão: compete ao Tribunal Pleno escolher o presidente do Tribunal Regional Eleitoral? Não, pelo amor de Deus. Na verdade, o Tribunal Pleno, ele vai escolher não o presidente, mas ele vai escolher o quê? Os desembargadores que vão compor o Tribunal Regional Eleitoral. Então, cuidado para a pergunta, porque ó, no artigo 2º, inciso 4, fala: o Tribunal Pleno, junta lá, pessoal, todo mundo, todos os 180 desembargadores. Vamos escolher aqui 2 desembargadores para ir lá para o TRE. Eu sei que esses 2 desembargadores vão ser, um vai ser o presidente e o outro o vice. Porém, aqui eu não estou escolhendo o presidente e o vice, eu estou escolhendo os 2 para ir para lá. Um dos 2 vão ser o presidente e o vice, tá? Isso daí não tenha dúvida. Mas quem escolhe não é o Tribunal Pleno, é o próprio Tribunal Regional Eleitoral. Cuidado com isso na hora da prova, tá? Maravilha? A gente tem que ver que o Tribunal Pleno, ele vai dar a munição
né, vai escolher o desembargador, os dois desembargadores e também os dois juízes, tá? Maravilha? Beleza, então cuidado com isso na hora da prova. Ué, professor, e os 6 cidadãos, no caso, conforme a Constituição, advogados, quem vai escolher? Aí você vem aqui, né, aqui, ó, tu vem para o artigo 3º, né? Artigo 3º fala de processar e julgar, de julgar, né? Deliberar sobre, e vem eleger. E dentro dessa parte de eleger, a gente tem lá, ó, indicar ao presidente da República, né? Fala assim, ó, indicar, inciso 11, indicar ao presidente da República os nomes de 6 cidadãos de notável saber jurídico. Aí é o órgão especial. O órgão especial que vai indicar ao presidente da República os 6 nomes para escolher, presidente, 2 para compor o TRE, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Então, vamos lá. 2 do TRE, 2 desembargadores, não é? 2 juízes de direito, beleza? 1 do TRF, se não tiver TRF, vai um juiz federal mesmo, né? E 2 juízes dentre os advogados. No caso, o regimento interno fala cidadãos. Estão lá os 7, né, que vão compor o TRE. Beleza? Maravilha? Questão meio complexa, né? Estamos batendo a primeira questão aqui. Letra D, ó. Elaborar a lista tríplice de advogados para nomeação pelo governador do estado para compor o Tribunal Regional Eleitoral, né? Elaborar a lista tríplice de advogados para nomeação pelo governador do estado para compor o TRE. Cortou tudo, né? Pelo amor de Deus. Esses advogados aí, primeiro que é elaborar a lista sêxtupla, né? E ao órgão especial, é competência do órgão especial elaborar a lista sêxtupla, né? De advogados para, no caso, não a nomeação do governador, mas sim a indicação, né, para o presidente da República, tá? Né, para, não propriamente a nomeação, mas sim para a escolha, né, no caso, o presidente da República faz a nomeação, tá? E por fim, a letra E, compete ao Tribunal Pleno eleger o presidente, o corregedor-geral e os 3 vice-presidentes. Tá certinho aqui, tá bonito, gabarito, é letra E aqui, ó, marca aqui, ó. E aqui, eu queria fazer uma observação, né, cadê? A competência do Tribunal Pleno, né, tá lá na Lei de Organização e Divisão Judiciária. Deixa eu pegar aqui. Cadê o Tribunal Pleno? E vai falar exatamente sobre essas competências, né, da parte do Tribunal Pleno. Cadê? Deixa eu achar aqui rapidinho. O artigo 24, né, fala que compete ao Tribunal Pleno eleger os membros da Administração Superior do Tribunal de Justiça na forma do regimento interno, né? O inciso 4 fala eleger 2 desembargadores e 2 juízes de direito e seus respectivos suplentes, né? Até aí também tranquilo. O regimento interno, cadê? Eleger também o diretor-geral da Escola da Magistratura, né? Eleger o diretor-geral da Escola da Magistratura, tudo. Então, pronto, matou na Lei de Organização e Divisão Judiciária e também no regimento interno, está lá no artigo 2º, inciso 6, da posse ao presidente, ao corregedor, vice-presidente, ao diretor, né? Ele elege e também, ó, eleger o presidente, o corregedor, os 3 vices, e também ele dá posse ao presidente, ao corregedor, aos vices e ao diretor também da Escola da Magistratura, porque também o Tribunal Pleno nomeia, então o gabarito é letra E aqui. Beleza? Maravilha? Vamos para a questão número 2. Questão número 2, fiquei na questão número 1 20 minutos, né? Mas tem que trabalhar. O regimento interno é muito complexo, muitos dispositivos que não estão bonitinhos, igual a Constituição.
Então tem que tomar cuidado. Vamos lá. Então você trabalha sempre regimento interno, LODGERG e a Constituição Federal, tá? Tem que andar com esses dois. Próxima questão aqui, ó. O regimento interno é a regra interna das atribuições e competências dos órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Uma delas é da posse ao diretor da Escola da Magistratura, que é definida a qual órgão. Fica fácil, né? A qual órgão que vai dar posse, a gente tem que marcar isso daqui, né? Ó, a regra interna das atribuições e competências dos órgãos do Poder Judiciário. Uma delas é da posse ao diretor da Escola da Magistratura. Olha só, dá posse ao presidente, aos vice-presidentes, aos 3 vice-presidentes, ao corregedor-geral e ao diretor da Escola da Magistratura, é competência do Tribunal Pleno, perfeito? O que você tem que tomar cuidado na hora da prova é botar a Secretaria do Tribunal Pleno, né? Então, gabarito aqui, ó, tranquilo, né? É letra C de casa, tá? Não tem dificuldade não, né? Isso aqui é o famoso que é o que é, ou você sabe ou você não sabe, ou você chuta, né? Então, gabarito é letra C, tá? Vamos lá, próxima questão. O regimento interno do Estado do Rio de Janeiro define que algumas autoridades serão julgadas pelo órgão especial, né? Dentre essas, uma não será julgada pelo respectivo órgão. Vamos lá. Deputados estaduais serão julgados pelo órgão especial? Em regra, sim. Se eles cometerem crime comum, sim, vão ser julgados, né? Pelo órgão especial. Até aí, beleza. Aqui, embora a questão não falou se é crime comum ou crime de responsabilidade, você vai ficar, beleza, né? Vai ser julgado, tá? Se for crime comum, vamos acrescentar aqui, se for crime comum, que é a regra geral, órgão especial. Perfeito? É o órgão especial do Tribunal de Justiça, porque a Constituição Federal deu foro por prerrogativa de função para os deputados estaduais. Então, no caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro definiu para o órgão especial essa atribuição, tá? Se for crime de responsabilidade, né, aí, opa, temos que tomar cuidado já no respectivo poder, né? Então, já está lá dentro do respectivo poder. Então, já está errado. B. Os secretários de Estado nos crimes de responsabilidade. Olha só, o órgão especial, ele processa e julga. Se for tanto em crime comum, tanto no crime de responsabilidade, tá? No caso, se for um secretário de Estado, se ele cometer um crime comum, ou crime de responsabilidade, aí sim que, ó, vamos botar aqui, cuidado com o secretário de Estado, que o secretário de Estado tem umas bananadas do caramba, tá? Olha aqui, secretário de Estado. Secretário de Estado tem 2 exceções, tá? E pode cobrar na tua prova. Se for um crime comum, você vai botar, ó, em regra, ele vai responder no órgão especial. Perfeito? No órgão especial do Tribunal de Justiça. Maravilha, tá? Mas se for um crime doloso contra a vida, cuidado. Aí a gente aplica a súmula vinculante número... Agora esqueci de cabeça. É a súmula vinculante número 45, né? É a súmula vinculante número 45, isso, a súmula vinculante número 45, que fala: a competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Então vamos lá, se for um crime doloso contra a vida, aplica a súmula vinculante número 45. Logo, ele não vai para o Tribunal de Justiça, não vai para o órgão especial do Tribunal de Justiça, ele vai para onde? O Tribunal do Júri. Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Beleza? Se for crime de responsabilidade, aí que vem outro problema também, né? Se for crime de responsabilidade, opa, a regra, órgão especial. Mesma coisa, né? Então, cuidado. Mas toda regra
tem exceção. Ah, qual é a exceção? Se o crime dele de responsabilidade for conexo ou da mesma natureza com o governador. Aí vai aplicar a Lei 1079 de 1950, que aí vai ser o tribunal híbrido composto por desembargadores e deputados estaduais, 5 de cada, participação democrática, né? E o presidente do Tribunal de Justiça que vai presidir a sessão. Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Crime comum, regra, órgão especial, salvo crime doloso contra a vida. Por quê? Porque aí, nesse caso, a Constituição Federal não falou sobre o secretário de Estado, somente a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Nesse caso, o Tribunal de Júri, como é um órgão constitucional, ele vai prevalecer sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido na Constituição Estadual, tá? Crime de responsabilidade, regra, órgão especial, salvo conexo, crime conexo ou da mesma natureza com o governador. Nesse caso, ele vai ser julgado junto com o governador e aí vai sair esse foro dele. Beleza? Maravilha? Cuidado aqui, tá? Então, os secretários de Estado nos crimes de responsabilidade, o que você vai responder? Sim, eles vão ser julgados no órgão especial. Maravilha. Aqui a questão não abordou se é crime conexo ou da mesma natureza, né? Então, cuidado. Tá? C. O vice-governador nos crimes comuns. Olha aí que interessante, né? O vice-governador no crime comum vai ser julgado aonde? O vice-governador. A gente tem que tomar cuidado que a nossa Constituição fala, no caso de vice-governador, e os deputados estaduais em crime comum vão ser julgados no órgão especial. Perfeito? Cuidado que o governador vai ser no Superior Tribunal de Justiça, tá? Mas o vice-governador no órgão especial do Tribunal de Justiça, tá? Então, cuidado. Então, o vice-governador tá certo. E aí você já mata a questão. O vice-governador no crime de responsabilidade não está previsto para o Tribunal de Justiça, não tá. Então, você marca aqui, gabarito é letra E. Foi? Beleza? Cuidado aí com isso na hora da prova, tá? Aí, é a questão, próxima questão aqui, ó. Deixa eu beber uma água. A próxima questão aqui é: um secretário do Poder Executivo cometeu um crime de responsabilidade conexo ou da mesma natureza com o governador do Estado do Rio de Janeiro. Neste caso, será ele julgado? Olha aqui que interessante, questão boa, né? Pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Não. Não vai ser julgado pelo Tribunal Pleno de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Será julgado conforme o regimento interno pelo órgão especial. Errado. Né? Superior Tribunal de Justiça. No caso, é crime de responsabilidade. Nesse caso, não vai ser também. Né? D. Será julgado pela lei federal junto com o governador do Estado. Gabarito é letra D. Pela Assembleia Legislativa do Estado. Tá errado, tá? É porque, na verdade, não é pela Assembleia Legislativa, é por um tribunal híbrido, né, específico, que conforme consta na lei federal junto com o governador do Estado, já que ele cometeu um crime conexo ou da mesma natureza. Perfeito, galera? Tranquilo? Maravilha? Beleza, então vamos continuar aqui. Próxima questão, ó. Acerca da organização de divisão judiciária, questão do CESP, com adaptações, né, tive que fazer adaptações, o Tribunal de Justiça tem competência originária para processar e julgar o governador e o vice-governador do Rio de Janeiro em crimes comuns e crimes de responsabilidade. Olha só, cuidado com isso na hora da prova, que você tem que lembrar bem. Primeiro, quando a questão cobrar crime comum, meu amigo, não tem para onde fugir, ó. Crime comum. Você vai me falar, ó, ou é o vice-governador, né? Ou é um deputado estadual. Perfeito? Se a questão botar governador aqui, tá errado, porque o governador é Superior Tribunal de Justiça. Então, o gabarito dessa questão aqui, ó, questão errada, tá? Maravilha? Cuidado com isso na hora da prova, perfeito? Maravilha, então vamos para a próxima questão, ó. Questão sobre o funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, julgue certo ou errado. Sendo ímpar o número de vagas destinadas ao 5º constitucional,
né? Então, aquelas vagas reservadas para os advogados e membros do MP, né, com mais 10 anos de atividade, uma delas será alternada e sucessivamente preenchida por advogados e por membros do Ministério Público, de tal forma que, também sucessiva e alternadamente, os representantes de uma dessas classes superem os de outra em uma unidade, né? Então, cuidado com isso, tá? Primeira coisa que a gente tem, olha só, em relação à reserva de vagas, o STF já falou, olha só, se um tribunal de justiça tem um número, né, de desembargadores, e ele, quando reserva o quinto, né, ele reserva esse percentual de 20%, se der uma fração, por exemplo, deu 47,7, 47,3, 47,7, não tem, mas deu essa fração, você tem que arredondar para o número acima. Então vamos dizer que deu 46,7. Beleza, arredondo para o número acima, 47. Porém, 47 eu tenho que dividir para duas entidades de classe, para o Ministério Público, também para advogados. Nesse caso, eu vou aplicar a regra de alternância, tá? Então, sempre alternar também de forma sucessiva e alternada, né? Os representantes de uma dessas classes superem os de outra em outra unidade, né? Então, eu vou alternar entre advogados e membros do Ministério Público, tá? Essa questão aqui está certa, está conforme o regimento interno. Cadê aqui? Deixa eu pegar o regimento interno. Aqui, ó, cadê o meu regimento interno? Regimento interno tá lá no, acho que é parágrafo único, cadê? Parágrafo único do artigo 2º, né? Sendo ímpar o número de vagas destinado ao quinto constitucional, uma delas será alternada e sucessivamente preenchida por advogados e membros do Ministério Público, de tal forma que também sucessiva e alternada, os representantes de uma dessas classes superem os de outra unidade. Beleza? Maravilha? Fechamos aqui nessa parte aqui, tá? No próximo bloco, a gente continua aí fazendo mais as questões que faltam, tá? Um forte abraço aí, galera, e bons estudos.